preparando nossas igrejas para os eventos finais. E ao falar das igrejas, eu não gostaria que você se sentisse excluído, que agora o preparo é só de uma comunidade, mas é nosso como igreja. Afinal de contas, quem é a igreja? A igreja não é meramente um prédio, um edifício onde se congrega, mas são pessoas. Então, eu estou me referindo ao lado coletivo, nós como igreja, ou seja, como comunidades locais, e você como família e como indivíduo também. Então, essa é a ênfase, preparando nossas igrejas para os eventos finais. Eu gostaria de começar nossas considerações com um texto que eu gosto muito e que é bem alusivo aos momentos nos quais estamos vivendo, que é Lucas capítulo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, independente da versão que você tiver, ou da forma, se for impresso ou eletrônica, mas aqui nós temos palavras do próprio Cristo. Lucas 12, 54 a 56 diz: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? Jesus estava falando para pessoas que estavam acostumadas com a agricultura. E essas pessoas previam o tempo, não com os sistemas que nós temos hoje, mas através da configuração dos céus. Se ali havia uma nuvem, dependendo da cor, uma nuvem mais cinzenta, mais escura. A gente consegue perceber aqui no hemisfério norte quando o céu está preparado para uma nevasca ou por uma chuva, ou se são simplesmente nuvens comuns. Mas também a direção do vento, Jesus mencionou. Vocês conseguem prever tudo isso e dá certo. Agora, como pode que vocês não discernem os sinais dos tempos? E esse é um ponto extremamente significativo para nós que estamos vivendo nesses dias memoráveis da história humana que nós não prevíamos que fossem desafiadores como é. E eu gostaria de, em primeiro lugar, refletir um pouco sobre a configuração do mundo. E vamos abrir a Bíblia outra vez, agora em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, e você pode deixar a Bíblia aberta nesse texto, porque logo vamos ler outro também, 2 Timóteo, o capítulo 3 e o verso 1 a 5. Esse texto, para mim, é uma radiografia do que se passa no nosso mundo hoje. E Jesus diz: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, avarentos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Eu não conheço na Bíblia uma concentração tão grande de qualificativos negativos como esses que nós temos nesse texto. Parece que isso é uma tomografia computadorizada, ou raio-x, o que você quiser chamar, da nossa geração hoje. O mundo está vivendo numa crise de absoluta corrupção econômica, financeira, política e tudo mais, e você simplesmente fica perguntando: e há esperança ainda? E somado a isso, agora nós temos mais essa epidemia ou pandemia que está nos assolando. E aqui você vai ver que o comportamento humano, com todo o desenvolvimento da psicologia moderna e pós-moderna, não tem melhorado o comportamento humano. Você consegue paliativos, resolve um problema ali, mas dá a impressão que a cultura coletiva
está se degradando tremendamente, de acordo com o que já foi previsto pelo apóstolo Paulo nesse texto. Aqui nós temos uma ilustração onde você pode ter uma ideia do que acontece com o nosso globo. No passado, o globo terrestre era pintado de uma maneira muito bonita e tudo uniforme ali, com os seus continentes e tudo, mas essa ilustração para mim é muito significativa. O ecossistema ou sistema de vida no planeta está se deteriorando de uma maneira perceptível. No passado, os adventistas do sétimo dia eram um dos poucos que falavam do fim do mundo e da segunda vinda em termos literais. Mas hoje os próprios cientistas ateus ou adeptos da nova era falam que o sistema de vida no planeta não tem como sobreviver mais do que uns 50 anos. Mas para eles, do caos, como surgiu a vida originalmente, segundo eles, do caos ressurgirá a vida novamente. Mas só que não é bem assim. Nós cremos que não foi do caos espontaneamente, mas foi a criação de Deus. Mas tenha em mente que o mundo está assumindo uma configuração tremendamente desafiadora. Em outras palavras, o mundo não é mais um lugar seguro como se imaginava. Eu lembro que aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, presidente, falava que nunca o desemprego havia caído tanto, que estava tão próspero a nação, economicamente forte, e de repente a coisa muda completamente. O índice de desemprego aqui virou altíssimo. E no Brasil, o ministro Paulo Guedes também falava da retomada de crescimento e da economia. De repente, os fundos de reserva são usados para conseguir manter a sobrevivência da vida. Independente se você tem vinculação política ou não, eu lhe diria a melhor coisa é ficar de fora, porque você não tem nenhum sistema político que seja o ideal. Mas o que nós estamos percebendo é que o mundo está se degradando, decompondo mais e mais, e de duas uma. Ou Deus intervém através da volta de Cristo, ou o mundo se autodestrói. Mas nós sabemos pela palavra que temos uma esperança de que isso não é o fim, que Deus trará uma nova ordem. Hoje nós temos pessoas que predizem em detalhes o futuro. É loucura. Tem um pregador aqui, Baker, aqui nos Estados Unidos, que até fez muito dinheiro com suprimento ali de todo a comida não perecível e tudo ali para o período da tribulação, segundo esse indivíduo. Ele não é adventista, é um pregador evangélico, que até preso já esteve por causa de problemas nesse lado. Mas esse indivíduo, ele fez muito dinheiro vendendo containers ali com comida que você põe água naquilo e consegue então sobreviver, e a série de coisas ali, prevendo, tendo um pacote para 8 anos. E hoje nós estamos vivendo o que especialistas chamam de a febre apocalíptica. Febre apocalíptica que sempre ocorre em momentos cruciais de grande desespero na humanidade. Estamos atravessando outra. Mas, pelo que tudo indica, o fim está chegando. Não é simplesmente mais uma como a febre bubônica, etc. E nesta febre apocalíptica, muitos profetas do Apocalipse aparecem também fazendo suas predições. O que me impressiona não são tantos os detalhes que acontecem, isso aqui, o Papa veio aqui, o Papa fez aquilo, aquele negócio, mas a grande configuração do mundo. Eu tenho na minha biblioteca pessoal um exemplar da primeira edição do livro O Grande Conflito, publicado em 1888, e eu olho para aquele livro e, caramba, parece que ele foi publicado ontem, de tão atualizado que ele está. Agora, se nós estudarmos o conceito bíblico e também o que Ellen White tem a dizer sobre o assunto, nós vamos ver que a humanidade
teria duas grandes globalizações, uma antecedendo a primeira vinda de Cristo e outra a segunda. Se você lê o início do livro O Desejado de Todas as Nações, você vai ver que houve uma globalização naquela época. O mundo mediterrâneo ali estava todo integrado pelo Império Romano e todos os caminhos conduziam a Roma, como se dizia. E, ao mesmo tempo, além desses caminhos, a língua grega era a língua da cultura e das comunicações. A tal ponto que até mesmo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a famosa Septuaginta, e estava disponível naquela época. Os magos do Oriente não eram judeus. Eles, estudando as profecias, eles chegaram à conclusão de que a época do Messias chegar quer dizer, o Messias estava por chegar, de acordo com a profecia das 70 semanas de Daniel 9, e aí estrela os conduziu. Agora, se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que também ocorrerá uma grande globalização, ocorreria uma grande globalização antes da segunda vinda. O capítulo 13 de Apocalipse fala da globalização do erro, para que todos, grandes e pequenos, para que ninguém possa comprar nem vender. Você vai encontrar uma série de superlativos ali. No capítulo 14, você tem a globalização da verdade, e eu me refiro mais especificamente à primeira mensagem angélica registrada nos versos 6 e 7. E ali diz que o evangelho eterno seria pregado no contexto da hora do seu juízo por todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Mas, dentro desse contexto, você poderia até me perguntar, mas você não vive lá nos Estados Unidos, na grande Washington, o país da liberdade, que tem até a estátua da liberdade ali entre Nova York e Nova Jersey? Sim, a estátua da liberdade está ali. Mas não se esqueça que os Estados Unidos não é um país de tanta liberdade como se pode imaginar. Temos liberdade religiosa, com certeza, em muitas outras coisas. Só que em condições de crises as coisas se alteram. O Dr. Roger Kuhn, que foi também diretor associado aqui do Patrimônio Literário de Ellen White, ou seja, do Ellen G. White Estate, com ES, não só com S, Ellen G. White Estate, que significa patrimônio. Ele, estudando o livro Grande Conflito, mais especificamente o capítulo 36, chegou à conclusão de que 4 grandes crises haveriam de convergir no tempo do fim, o que haveria de tolher a nossa liberdade e, consequentemente, a imposição da lei dominical. Em primeiro lugar, uma grande crise moral. E o mundo hoje está realmente nessa direção. Alguns especialistas dizem que hoje existem 112 gêneros diferentes em termos de opções. Um outro site até coloca 117. E esse é um conceito fluido. Se você não se enquadra em nenhum desses gêneros, você pode montar o seu próprio, sugerir a eles, eles reconhecem. Portanto, nós estamos em uma época em que o ser humano tem uma tremenda crise de identidade moral. Por outro lado, a crise econômica. A economia do mundo parecia relativamente estável, até que apareceu essa pandemia e a economia dos países veio abaixo, aqui nos Estados Unidos também, e o que você vai perceber é que talvez a China seja o sobrevivente que esteja em melhor condições hoje, porque tem aproveitado o ensejo para comprar boa parte das empresas do mundo ocidental que estão localizadas lá e também tirado proveito dessa situação. Por sua vez, temos uma grande crise ecológica. Ellen White não falou em ecologia, que o termo não era usado naquela época,
pelo menos popularmente. Ela fala de desastres naturais. E isso nós estamos tendo nesse mundo frequentemente. É na Indonésia, é em outros lugares, terremotos, etc. E ela também fala de crise de transportes. Imagina, eu fico só pensando como estas empresas aéreas podem sobreviver. Você sabe que um avião dá prejuízo quando está em terra. O bom é que ele voe o máximo possível, porque aí ele está rendendo. Você não tem que pagar o período de permanência em solo ali para o aeroporto onde ele está aterrissado, etc. E agora que o número de voos declinou tremendamente, qual será o futuro da malha aérea do mundo? Nós não sabemos. Eu não tenho nem a mínima previsão do que acontecerá. Mas, somado a isto, acontecerão também algumas coisas sobrenaturais. Você já deve ter ouvido falar que Ellen White diz que o próprio Satanás personificará a segunda vinda de Cristo. Mas ela não diz só isso. No livro Grande Conflito, a edição padrão, página 557, ela acrescenta: os apóstolos, conforme os personificam, esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Então, esses demônios vão personificar os apóstolos. E você pode imaginar um demônio personificando o apóstolo João, outro apóstolo Paulo, e dizendo: olha, aquilo que eu escrevi lá no Novo Testamento foi bom para aquela época, mas não se esqueça que nós estamos 2000 anos depois. E as coisas mudaram, você tem que se contextualizar, não pode ser arcaico, antiquado. Se nós não tivermos uma base sólida na Bíblia, nós seremos enredados por esses problemas. Agora, que desafios a igreja enfrenta nesses dias finais da história humana? Bem, agora nós temos o outro texto do mesmo livro de Timóteo, agora o capítulo 4, também versos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos corrigir e repreender, quer seja oportuno ou não, obviamente com amor. Lembra que o Desejar de Todas as Nações diz que Jesus não suprimia a verdade. Ele falava claramente, mas havia lágrimas na sua voz quando ele tinha que repreender alguém. E aqui diz com toda longanimidade e doutrina. E depois ele diz também, faz o trabalho de um evangelista. Então você deve zelar pela sã doutrina, que isso é parte da sua missão e da minha, e também não esquecer de fazer o trabalho de um evangelista, ou seja, cumpre cabalmente o teu ministério com essa dupla perspectiva. Cuidar internamente da doutrina, não tolerar, ou seja, heresias e distorções, mas ao mesmo tempo não permitir que o diabo dite sua agenda. Você deve ficar com o foco evangelístico, porque afinal de contas, a nossa missão é pregar o evangelho a todo o mundo. Agora aqui tem uma declaração muito importante. Ela é extraída do livro Spiritual Gifts, volume 2, página 277. Apenas recordando, esse é um dos primeiros livros publicados de Ellen White.
E esse livro, ele não foi traduzido, pelo menos essa citação não foi traduzido para o português, portanto, essa é a chance de você estar familiarizada com ela. Aqui o texto diz: foi-me mostrado que Satanás não tem sido tolo e descuidado durante todos esses anos, desde sua queda, mas tem aprendido. Ele ficou mais ardiloso. Seus planos são mais profundos e mais cobertos com uma roupa religiosa para esconder sua deformidade. O poder de Satanás agora para tentar e enganar é 10 vezes maior do que era nos dias dos apóstolos. Seu poder aumentou e aumentará até que seja retirado. Sua ira e ódio se tornam mais fortes à medida que seu tempo de atuação se aproxima do seu fim. Ora, se Ellen White escreveu isso naquela época, na parte até inicial do seu ministério, ali, imagina hoje. Lembra-se que no Jardim do Éden a tentação era restrita apenas à árvore da ciência do bem e do mal. Depois, ela acabou se globalizando com a entrada do pecado no mundo. Mas no passado, os nossos lares eram lugares, eram redutos de um pequeno céu na terra, etc., como se costumava dizer, onde as pessoas estavam salvaguardadas. Mas hoje, com o desenvolvimento da internet e das redes sociais, eu tenho tudo no meu celular que eu quiser. Um grande menu para minha apostasia, para me perder, ou também para me salvar. Então a tentação se tornou e chegou perto de nós, está dentro da nossa casa, tudo de ruim e tudo de bom. E isso aí exige um cuidado muito especial. Uma outra declaração, e isso tem a ver com uma visão que Ellen White teve de uma reunião de Satanás com seus anjos maus para traçar estratégias para enredar o povo de Deus nos últimos dias. E eu posso imaginar um demônio dando uma sugestão, outra, mas Satanás mesmo assumiu a liderança dessa reunião e também propôs a estratégia. E eu sugiro que, se você tiver um tempo, dê uma olhada no livro Testemunhos para Ministros, páginas 472 a 475, onde você tem essa seção intitulada Os Enganos de Satanás. Veja o que o texto diz. Ele começa assim: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. E agora, ele mesmo falando, levá-los-emos então a concluir, e antes de ler isso, deixa eu só explicar um pouquinho o contexto. Ele diz: esse povo que insiste em guardar o sábado do sétimo dia, eles devem ser silenciados, porque esse povo é um entrave nos nossos planos. Mas antes de levantarmos a perseguição contra eles, nós devemos fragilizá-los. E que estratégia ele propõe para fragilizar o povo de Deus? Aqui está a resposta. Levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo, ou seja, as exigências de Cristo, são menos estritas hoje do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Só que se você pegar o livro O Grande Conflito, na página 509, no primeiro parágrafo, Ellen White já diz direto que adaptar a igreja ao mundo não converte o mundo à igreja, e sim a igreja ao mundo. E é isso que diz ali. Então, em outras palavras, fragilizar a fé, o compromisso, para que se tornem vulneráveis. Aqui nós temos uma pequena ilustração do que aconteceu no passado dentro da Igreja Adventista. Em 1970 saiu um número especial da revista Spectrum,
convidando os eruditos adventistas a lerem, estudarem tanto a Bíblia quanto Ellen White, interpretarem com base no método crítico histórico. Ou seja, para eles o referencial era a cultura moderna. E ali, mais ou menos, se institucionalizou ou se organizou o liberalismo. 15 anos depois, saiu uma revista intitulada Nosso Firme Fundamento, Our Firm Foundation, dizendo: esse povo está vendendo a nossa igreja, nós temos que buscar as raízes. E para esse grupo aqui do liberalismo é a cultura moderna, para o outro é a tradição antiga. E foi naquele grupo, posteriormente, que surgiu o antitrinitarianismo. Então você tem essas duas grandes tensões, ou seja, polarizações, entre o liberalismo e o tradicionalismo. Mas com o desenvolvimento e aparecimento dos primeiros sites críticos, a igreja, mais especificamente a partir do início de 1998, ocorreu a globalização dessas críticas. Sempre houve liberais e tradicionalistas, mas hoje tudo que estava na sepultura está disponível em todos os lugares. E isso gerou, sob o impacto da internet, uma mudança radical. No passado, as crises eram sucessivas e geograficamente restritas. O que eu quero dizer com isso? Sucessivas é no sentido de que, por exemplo, vinha uma crise, essa crise chegava ao seu clímax, declinava e era substituída por outra. É como quando você joga uma pedra dentro de um lago e vai formando ondas, e então essas ondas vão sendo substituídas por novas ondas a partir do momento onde a pedra caiu. Hoje não mais, elas são simultâneas. Eram restritas, por exemplo, alguém que fosse, quem sabe, membro da Igreja Central de Recife, ou da Igreja Central de Fortaleza, ou onde você quiser, viajava para a Europa, para os Estados Unidos, comprava um livro de alguém crítico ali, lia o livro, era tudo que sabia, e então ficava recitando o conteúdo do livro e fazendo discípulos. Mas eram geograficamente restringidas, as grandes igrejas, onde pessoas viajavam e assim por diante. Com a globalização das comunicações, hoje tudo é globalizado. Tudo está disponível a todos que têm acesso ao Google e à internet em geral. Isso tornou muito mais desafiadora a nossa tarefa. Em realidade, antes de passar para isso, deixa só me dizer uma coisa. Se você quiser dar uma contribuição para essa igreja, você vai ter que ensinar os membros a serem seletivos naquilo que acessam. Porque a pessoa não sabe nada, entra na distorção, fica com ela e depois está em crise e quer uma solução para esse problema quando a pessoa não tem raízes, qualquer vento a leva. Ellen White também deixa bem claro uma coisa. Nessa época de um pluralismo interpretativo e tanta gente pensando uma coisa e outra, ela é bem clara. Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Então cuide muito com essa ideia de indivíduos que surgem ali como sendo salvadores da pátria, messias modernos que têm uma nova luz que é contrária à luz estabelecida da palavra de Deus. Mas ela também nos dá a certeza de uma coisa, porque algumas pessoas perguntam, sim, mas no final dos tempos a igreja não vai se esfacelar, não vai se desorganizar e cada um vai andar por sua conta? É certo que alguns prédios da igreja, sedes administrativas, instituições, quem sabe até a igreja, vão ser confiscadas, mas isso não significa que nós vamos nos desorganizar como igreja. Ainda que se perca algumas coisas, vamos continuar trabalhando juntos. Veja o que diz o texto. Não há nenhuma necessidade de duvidar de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida.
Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Então, o texto aqui está deixando bem. Mas há problemas na obra? Existem dificuldades, porque todos somos humanos. Aqui na Associação Geral, onde eu trabalho, não existe ninguém que não seja humano, mas nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas nem tudo que seres humanos fazem é perfeito, longe disso, pero se faz o melhor. Mas Ellen White também diz o seguinte: você não precisa ser o Messias da igreja. Nós precisamos hoje de menos críticos e mais admoestadores. Um bom conselho e uma boa palavra pode ajudar muito. Mas de críticos nós já temos o suficiente, podemos exportar para você quantos você quiser. Só que o crítico pouca diferença faz. Fala muito e age pouco. O que nós precisamos, você não precisa ser uma vaquinha de presépio, que está quietinha lá e só não se move. Não. Eu acho que você pode dar sua contribuição, falar. Se a pessoa ouviu, louvado seja Deus. Se não ouviu, o problema é dela e Deus vai se encarregar disso. Mas não se esqueça, dessa igreja não é você e nem eu o Salvador. Ela tem um só Salvador, que é Cristo. E Deus vai se encarregar de conduzir a sua igreja até o porto. Mas Ele também vai me responsabilizar pelo que eu deveria ter feito e não fiz, ou pelo que eu fiz errado. Então, isso porque Deus vai conduzir sua igreja em triunfo, não quer dizer que eu esteja desculpado. Tenha em mente isso, porque eu sou responsável diante de Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer. Mas nós temos essa segurança que Deus está no controle e que nós não precisamos de salvadores humanos porque temos um só Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Agora, em relação com esta ideia de a igreja se desorganizar e cada um ir por sua conta, tem uma declaração que eu gosto muito, que é do Testemunhos para Ministros, página 489, onde diz: ó, como se regozijaria Satanás se pudesse ter êxito em seus esforços de se insinuar entre este povo e desorganizar o trabalho, num tempo em que é essencial uma completa organização. E será esse o maior poder para manter afastados os movimentos espúrios e para refutar declarações não endossadas pela palavra de Deus. Percebe que um dos objetivos da organização é manter a unidade doutrinária? Temos que conservar uniformemente as nossas fileiras, para que não haja quebra no sistema de método e de ordem que foi construído por um trabalho sábio e cuidadoso. Não se deve dar a permissão a elementos desordenados que desejam dominar a obra nesse tempo. Então, por favor, não entregue o púlpito a qualquer pessoa. Qualquer livre atirador que vem aqui com nova luz achando que aquilo é o que interessa. Cuidado, porque, como Ellen White diz, muitas vezes a nova luz não passa de novas trevas. Agora, como é que nós podemos preparar nossas igrejas? Bem, eu creio que existem dois pontos fundamentais que nós deveríamos levar em consideração, e antes de falar sobre eles, eu gostaria de ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 4, e os versos 11 a 16. Esse texto é muito importante, ele está falando sobre os dons espirituais, mas lógico, incluído neles, como ninguém não tem pelo menos um dom, você tem os seus dons, eu tenho os meus, etc. Esses dons todos devem ser usados para fortalecer a igreja. E veja com que propósito. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, falando aqui como se fossem as partes do corpo humano, né? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o objetivo nosso é que, segundo o apóstolo Paulo, que nós não sejamos movidos por todo o vento de doutrinas para um lado a outro, mas que a gente tenha raízes sólidas na palavra de Deus. E aqui vem um texto que eu gostaria que você tivesse em mente ao avançarmos com nossas considerações. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Então, você e a mim. Haverá muitos deuses e senhores, ou seja, pessoas que serão veneradas pelo seu talento, pela sua retórica, pelo conhecimento que pretensamente tem. E então soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. Os que confiam no intelecto, no gênio, no talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Qual seria o preparo que nós deveríamos ter? Em primeiro lugar, é óbvio que você precisa de uma relação com Cristo e viver em comunhão com Ele, do contrário, você está perdido. Mas isso também não é suficiente. Tempos desafiadores como os que nós estamos vivendo hoje exigem um preparo especial. E que preparo seria esse que você deve ter, sua família e também a sua igreja? Eu gostaria de sugerir duas áreas que são fundamentais. Em primeiro lugar, o preparo, o conhecimento escatológico, ou seja, do tempo no qual nós estamos vivendo, das profecias, dos sinais e tudo, porque se você não conhece isso, você vai estar perdido no mundo. Então você precisa estar consciente do que está acontecendo e, em palavras gerais, o que vem pela frente para não ser pego de surpresa. Mas não se esqueça que se todo o vento de doutrinas estará soprando, como disse o apóstolo Paulo, ali para não ser levado pelos ventos de doutrina, e Ellen White corrobora o mesmo conceito, então você deve ter um grande conhecimento doutrinário, ou seja, dos ensinamentos da palavra de Deus, das diferentes doutrinas, para poder fazer frente aos desafios que vêm pela frente. Se você sabe que a sacudidura virá pela introdução de falsas teorias e que nós precisaremos dar testemunho de nossa fé, por que você crê no sábado? Por que você crê que o ser humano, quando morre, morre mesmo? Você deve estudar esses temas e todo o conjunto de doutrinas para estar firme sobre as falsas doutrinas. Que diferença faria se nossas igrejas fossem realmente escolas de preparo de pessoas para serem testemunhas nesses dias finais da história humana? Não tanto Jesus me ama só, mas algo mais. Não só o existencialismo, mas um conteúdo sólido que dê essa base, essa segurança diante desses vendavais. Se sua casa não tiver alicerces e vier um tsunami, pode saber que vai embora.
E é isso que nós precisamos hoje. Visualize os eventos finais e o que nós precisamos fazer e tente preparar as congregações para estarem firmes e alicerçadas em Deus e em Sua palavra. Na sacudidura que vem pela frente, seria bom que você não se esquecesse dessa ilustração. Cada uma dessas colunas eu vejo como sendo a Igreja Adventista do Sétimo. E Ellen White fala que nos últimos dias ocorrerá sacudidura. A grande pergunta em termos de sacudidura é que quem sai da igreja e quem fica. Se você der uma lida no livro Eventos Finais, de Ellen White, você vai ver bem claramente que ela diz que o falso adventista, o F representa falso e o V verdadeiro, que o falso adventista vai sair em apostasia. Ela chega a dizer quando a maioria nos abandona, mas ela também diz que o verdadeiro vai ficar e os outros filhos de Deus se unirão a nós para os eventos finais em preparação à segunda vinda. Só que hoje tem aparecido e ministérios pendentes que dizem o contrário. O falso adventista que permaneça nesta apostatada corporação, mas o verdadeiro tem que sair para estabelecer um ministério de maior santidade. Não é isto que Ellen White ensina. Portanto, não entre nesse discurso que não tem base nem na Bíblia e nem em Ellen White. E qual a nossa atitude? Eu creio que um texto fundamental para nesse aspecto é 1 Coríntios. E vamos dar uma lida nesse texto que é muito importante. Não se esqueça que no capítulo 12 de Coríntios você tem a ideia da unidade na diversidade de dons e serviços. Como eu disse, unidade na diversidade de dons e serviços, e não de doutrina. Porque no texto que nós temos aqui na tela, ou a referência, diz exatamente o oposto. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, e continua o texto, mas até ali. Aqui o verso 10 é bem claro que deve haver uma unidade, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Algo semelhante Jesus também diz no sermão, em sua oração sacerdotal em João 17. Mas em meio aos eventos finais que nós estamos presenciando hoje, eu lhe daria um conselho. Ponha mais ênfase na obra que Deus está realizando no mundo e menos na obra que o diabo está realizando. Porque hoje muita gente se preocupa, puxa, como o mundo está mal, tantas coisas, tantos problemas. É lógico, nós precisamos de empatia social, ou seja, nos simpatizarmos com o que acontece com outras pessoas. Mas em termos de salvação, não é tanto o que o diabo diz, o que ele faz, mas o que Deus diz e o que ele está fazendo. E ele está conduzindo a história humana para o seu triunfo final. Não se esqueça que nosso objetivo é a vinda de Cristo, a Nova Jerusalém, onde estaremos seguros para sempre com Deus. Vamos supor que eu não estivesse, que eu nunca fui para Fortaleza, o que não é o caso, eu já fui, sim, algumas vezes. Mas vamos supor que eu fosse lá e gostaria de visitar a Igreja Central de Fortaleza. Se eu não tenho GPS e não conheço a estrada, eu tenho que ficar de olho nas placas que indicam o caminho para cá e lá.
Mas no meio desse caminho eu passo aqui, eu creio que é na beira da praia, isso aqui você tem aquele maravilhoso letreiro dizendo Fortaleza. E eu me encanto tanto com isso que eu fico ali, puxa, que bem feito ali, muito criativo. Eu gostei da maneira como foi desenhado o O de Fortaleza, etc. E com isso, eu fico ali estacionado com o meu carro e nunca acabo chegando no destino que era a igreja central para estar com quem? Com os membros que são da igreja. Lamentavelmente, hoje existem muitas pessoas que estão estacionando o seu carro à beira dos sinais de trânsito que indicam o caminho, ou seja, os sinais da volta de Cristo. Poxa, que legal, que simétrico, que bonito, etc., ou assim, assado. Não se esqueça que se você é motorista e você dirige, sinais de trânsito são algo que você dá uma olhadela e em frente. Você não fica ali olhando o tempo todo para o sinal. E isso é o que nós precisamos. Se você não conhece os sinais da vinda de Cristo, se você desconhece, você pode estar perdido no mundo. Mas também não estacione diante desses sinais, porque afinal de contas Jesus é o autor e consumador de nossa fé e nós não podemos permitir que estes sinais nos distraiam dele. Esse é o nosso objetivo. Eu gostaria de concluir as nossas considerações com um texto de Ellen White e um texto bíblico, que eu acho pertinente. Esse texto eu gosto muito e eu espero que ele possa também fazer parte do seu arsenal, que eu acho que esse, no meu entender, é a verdadeira filosofia que nós deveríamos ter em meio a esses acontecimentos dos últimos dias. Na revista Signs of the Times, de 20 de outubro de 1887, Ellen White escreveu: Viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver a vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Neste texto, Ellen White diz que, em outras palavras, está implícito que o passado passou, não tem como recuperá-lo. Você pode ser perdoado do seu passado negativo, alguma coisa nessa direção, mas você não consegue revivê-lo. Também o futuro pode nunca chegar para você e para mim. Tudo que nós temos é o hoje, é o aqui, com esperança com o futuro, mas o que nós temos é aqui. Só que pesquisas dizem que pelo menos 80%, alguns até sugerem 90% das nossas preocupações nunca se materializam. A gente sempre pensa na pior das hipóteses. Portanto, Ellen White diz que nós não devemos arrumar para nós um tempo de angústia antecipado. Se Deus quiser que eu seja um dos mártires da fé, por que não? Mas se Ele quiser que eu fique vivo até a segunda vinda, também por que não? Isso não é eu que decido, é Ele que decide. O que importa é que eu esteja com Ele. E aqui diz bem claramente que hoje é que faz a diferença. A sua vida é uma sequência de dias. Portanto, eu posso isolar um dia e eu tenho uma miniatura da sua vida. Então, a grande pergunta de cada dia é: se a minha vida se minha vida se resumisse apenas ao dia de hoje, estaria eu salvo? Tenha essa dimensão. E se você tiver essa dimensão, você será uma bênção para os outros e para si mesmo também. E o texto que eu gostaria de ler, em conclusão, é o Evangelho de João. Esse é o meu capítulo predileto da Bíblia. João, o capítulo 17,
a oração de Jesus. E por que eu gosto tanto dela? Por uma série de razões que não vem ao caso agora, mas um ponto interessante é que ele orou por você e por mim aqui. E eu já vou lhe mostrar, se você ainda não considerou esse ponto. O que diz o verso 20? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Se você crê em Cristo, Jesus orou por você nessa oração, porque diz por aqueles que vierem a crer em mim. E aí continua, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Aqui é a oração de Jesus. Jesus não orou para que houvesse contendas dentro da igreja, desavenças políticas. Afinal de contas, a igreja deve ser uma comunidade de amor. Que Deus nos ajude, que nós possamos cumprir em nossas igrejas, em nossa família, em nossa comunidade, esta oração pela qual Jesus orou, inclusive por você e por mim. Amém.